Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou falar agora sobre o jogo que tô gravando esse jogo agora às 9h04. O jogo do Corinthians acabou 8h30, né? Acho que acabou um pouquinho mais tarde por conta de algumas coisas que aconteceram no final do jogo. Mas vou falar sobre Bragantino 1 e Corinthians 0. É o terceiro jogo do Corinthians no campeonato. O Corinthians somou um ponto, ou seja, ele empatou o primeiro em casa, os outros dois jogou fora, perdeu o último para o Juventude de 2-0 e perdeu esse para o Bragantino de 1-0. Então vou fazer um resumo da partida e o que eu achei do jogo basicamente. O jogo, se você for esperando um jogo bom para assistir, não, foi um jogo ruim. O jogo do Corinthians não foi bom, o jogo do Bragantino também não foi bom. Foi um jogo difícil de assistir, assim, se você gosta de futebol, né? Se você é torcedor também foi um jogo difícil, porque o jogo não foi muito movimentado, mas vou explicar agora o que eu achei do jogo. Primeiramente, o gramado, fazendo um desabafo assim, eu acredito que o brasileiro ele é um campeonato tão grande e um campeonato que tem muito investimento, só que os gramados ainda continuam feios assim. E o gramado não dá vontade de você assistir o jogo. Por exemplo, o gramado do Bragantino hoje estava muito ruim e o gramado do jogo passado do Corinthians contra o Juventude também muito ruim. Então eu acho que para o melhor espetáculo do campeonato, eu acredito que seria interessante as equipes tratarem do gramado, enfim. O juiz, falando do juiz, muito bom o juiz. O juiz não apareceu tanto, né? Não chamou o jogo para ele, não quis aparecer mais que os jogadores. Então, excelente a arbitragem para mim, nenhuma polêmica. Falando de como o Corinthians entrou em campo, né? O Antônio ele veio com uma formação diferente, ele entrou com o Pedro Henrique, o Pedro Raul e o Igor Coronado. Então ele jogou meio que como se fosse um 4-1-4-1, né? Só que ele jogou com esse Pedro Raul lá na frente. E eu acredito de novo, vou bater nessa tecla, que o Antônio de Oliveira está desperdiçando uma das melhores coisas, que é a fase boa do jogador. Para mim, o Romero precisa ser titular desse time, tem que ser o Romero sempre titular, porque o Romero está na fase boa. Então, quando o jogador está na fase boa, tudo que ele faz dá certo. Então, ele chuta pro gol, dá certo. Ele entra de cabeça, a bola bate nele, bate na canela e faz o gol. E eu acredito que o Antônio está desperdiçando esse momento aí do Romero, né? Então ele entrou com esse time. O Bragantino basicamente foi um jogo onde o Corinthians tem posse de bola e todos os jogos do Corinthians, quando ele joga com um adversário que é inferior tecnicamente, né? Não inferior time contra time, mas inferior quando tem os jogadores tecnicamente piores do que os jogadores do Corinthians, né? Por exemplo, o Bragantino ele tem os jogadores inferiores tecnicamente do que o Corinthians, mas o time, como um time, é superior do que o do Corinthians. Então eu acredito que sempre quando o Corinthians pega um time inferior tecnicamente, o Corinthians sempre domina o jogo. Domina o jogo não no sentido de ter sempre levando perigo, mas domina o jogo em posse de bola, tá? Então o Corinthians sempre tá com a posse de bola e hoje para mim foi um jogo de posse de bola contra um time que veio pro contra-ataque. E o contra-ataque do Bragantino deu muito certo no primeiro tempo por conta do Vitinho, né? O ponto esquerda deles, por conta do Vitinho ser um cara que vai para cima e também por conta da defesa do Corinthians ali. Ele entrou com o Mateuzinho no lugar do Fagner e o Mateuzinho ele tem uma deficiência. Para mim o Mateuzinho foi muito mal hoje porque ele tem uma deficiência na defesa, onde eu entendo que o lateral ele precisa defender primeiro para depois atacar. E ele também tem uma deficiência no ataque, sabe? Ele não cruza uma bola certa, a bola vai torta. Então assim, ele é ruim. Pra mim, nesse jogo, ele foi ruim na defesa e ruim no ataque. Então, isso foi um pouco complicado. O gol saiu ali em cima dele, né? E o Félix Torres também... O Félix Torres muito atrapalhado desde o último jogo contra o Juventude, onde ele erra a bola e o Corinthians toma um gol. Hoje também é muito atrapalhado, a bola bate na canela dele, ele tenta dar uns passes, arriscar uns passes que não precisa. E eu acredito que aquele lado da zaga do Corinthians ali, quando o Fagner não joga, é um lado onde a gente sofre. E o lado esquerdo o Hugo fez bem hoje. Então o Hugo ele tem uma defesa ali que ele acredito que ele tá pegando mais confiança, tá aprendendo a se defender melhor. Só que também o lado do Bragantino daquele lado não é um lado muito agudo, né? Igual o lado esquerdo que descia sempre nas costas do Mateuzinho.
O gol sai em cima do lado direito, sai em cima do Mateuzinho, onde o ponta deles ataca, igual eu falei, o Bragantino não estava preparado para jogar um jogo de contra-ataque, pegou uma bola do Mateuzinho, jogou no contra-ataque, fez o gol, foi isso que o Bragantino fez na partida. A defesa do Bragantino é bem montada e eu acredito que o Corinthians tem um problema muito grande, assim, e nesse jogo ficou evidente. Qual que é o problema do Corinthians? O Corinthians, ele toca a bola de um lado, toca a bola de outro, toca a bola de outro, só que não tem aquele passe final, que é o passe decisivo pro atacante vir e bater pro gol. Não, o Corinthians sempre toca a bola de um lado, troca a bola de outro, toca a bola no meio, aí do meio volta pra zaga, da zaga vai pra lateral. E aí acaba que eles falam, a gente não vai conseguir esse passe, vamos cruzar a bola pra área e ver se o nosso centroavante faz alguma coisa. E assim, em pleno 2024, se o seu time ele só faz isso, que é o caso do Corinthians nesse jogo e nos últimos jogos, o Corinthians só cruza a bola para a área, só joga de bola parada, e se o seu time faz isso, fica muito fácil de marcar, porque basta o time que está jogando contra ter uma defesa minimamente organizada que pronto, acaba com esses cruzamentos de bola na área, porque sempre vai ter a maioria dos jogadores do time adversário contra o time que está cruzando essa bola na área. Geralmente ainda porque o Corinthians joga com um homem centralizado, né? No caso hoje foi o Pedro Raul, mas ele joga com o Yuri Alberto também, às vezes com o Romero, enfim, sempre tem só um cara ali entrando na zaga contra dois zagueiros. Então sempre a superioridade numérica vai ser do time que está se defendendo ali. Então eu acredito que o Corinthians ele precisa melhorar esse meio de campo dele, achar esse passe final. O Rodrigo Garro chama o jogo, ele pega a bola toda hora, mas ele não consegue achar, assim. Basicamente ele não está conseguindo jogar, ele pega a bola, dá de lado, vem buscar, ele sempre está se movimentando, mas acontece que está difícil dele achar esse passe, né? Então, quando ele achou, saiu o gol do Pedro Henrique, que foi o gol que estava impedido, né? Então o Pedro Henrique fez um gol, o Rodrigo Garro achou ele, e foi a única bola que o Rodrigo Garro achou em profundidade. Bom, vamos pegar aqui também, o gramado, como eu falei, estava ruim. O Corinthians melhorou no segundo tempo, então o Antônio de Oliveira fez algumas substituições no segundo tempo ali. O Corinthians entrou ligado no segundo tempo, entrou querendo fazer o gol. Mas como eu disse antes, assim, basicamente para mim o que falta no Corinthians é essa armação e vai ficar difícil, assim. Para mim, esse ano, o time do Bragantino, analisando o Bragantino, ele vai ter um campeonato difícil também, apesar do Bragantino ser líder do campeonato momentâneo, né? Porque ele tem 2 vitórias, mas uma vitória do Bragantino foi contra o Corinthians hoje. A do Bragantino semana passada foi contra o Vasco, se eu não me engano, então ele ganhou do Vasco. E o primeiro jogo empatou com o Fluminense e esses times não estão bons, assim. O Bragantino, para mim, quando ele for pegar uma equipe mais sólida, uma equipe que ataca ele mais, ele vai ter dificuldade de segurar essa equipe. Por exemplo, quando ele pegar um time igual ao Palmeiras, igual ao Flamengo, ou igual ao Grêmio, alguma equipe que força mais o ataque, entra mais bola na área, no sentido de entra pelo meio e não ficar cruzando, o Bragantino vai ter dificuldade. Para mim, o Bragantino vai disputar ali entre top 10, né, no sentido ele vai ficar entre 18º, 12º, 13º, vai ficar meio de tabela aí. E para mim o campeonato do Corinthians vai ser difícil, esse ano é muito difícil. O Corinthians eu acho que briga para não cair de novo, igual o ano passado. Acredito que se ele conseguir montando o time até que dá para melhorar, mas vai ser difícil muito por conta de agora o Michael machucou, muitos jogadores lesionados, jogador com dengue agora, e precisa fazer ponto nesse início, e como o time ainda não está engrenado nesse início, vai acabar perdendo muito ponto e vai ficar difícil lá no final para recuperar. No fim do jogo, o Corinthians estava indo para cima e eu sinceramente não entendo quando a torcida acende o sinalizador. Para mim não faz sentido nenhum, ainda mais quando o seu time está tentando fazer o gol. Você acaba perdendo o calor do momento, que é uma das coisas mais importantes também, quando o time sente que ele está quase fazendo gol. Então, a gente está batendo, vamos lá que vai dar. E aí do nada a torcida acende lá e fica parado 7 minutos o jogo. Eu juro que eu não entendo também sobre esse sinalizador. Até consigo entender, mas não faz sentido, né? Se você pensar um pouco melhor
sobre essa tática da torcida, vamos dizer. Então, um resumo do jogo. O jogo para mim foi um jogo ruim, onde tivemos um time de posse de bola, mas que não tem armação, que joga a bola de um lado para o outro. Tivemos um time que queria jogar no contra-ataque, conseguiu jogar no contra-ataque no primeiro tempo, muito por causa do seu ponto esquerdo, o Vitinho. No segundo tempo, o Bragantino cansou e não teve mais esse contra-ataque, então não teve nada. O Corinthians dominou o jogo, ficava tentando cruzar a bola para a área. O time do Red Bull Bragantino tirava de cabeça, e o Corinthians pegava essa bola, ficava tocando de novo, cruzava a bola para a área. E o Antônio de Oliveira tentou de todos os jeitos, jogou de 3 zagueiro, colocou o Paulinho para jogar de centroavante um pouco, levava zagueiro para a área. Então, o resumo do jogo foi isso, basicamente. 1-0 Bragantino logo no começo do jogo, e depois acabou que o Bragantino não fez mais nada, o Corinthians tocando de um lado para o outro, o Bragantino não levava perigo e o Corinthians também não levava, só ficava tocando de um lado para o outro e tentava achar essas bolas cruzadas. E é isso. Bom, agradeço que você ficou até o final do vídeo. Se você gostou, compartilha, comenta, curte e comenta aqui para saber o que você achou. E também se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí que vai ter mais vídeos falando do Corinthians. Próximo jogo do Corinthians é contra o Argentinos Júnior. E vai sair review, né? Vai sair um resumão de como vai ser esse jogo aí contra o Argentinos Júnior. E sempre vai ter vídeos do Corinthians em específico e também de jogo bom, que eu acredito que eu gosto de assistir. Então, jogos da Champions League, jogos de seleções, tá bom? Então se inscreve aí no meu canal e me acompanha aí nessa jornada. Muito obrigado!